É o papel da sociedade que deve definir a visão de futuro e a relação com egressos. É o principal anacronismo da Poli nesse instante. Instituições de ensino superior existem para o outro, para os outros, para a sociedade. O impacto benéfico para setores da sociedade é demanda inesquivável da nação sobre a Poli nesta era da economia do conhecimento. Não podemos privar a sociedade das soluções de engenharia que permitem gerar valor para o Brasil. Em 10 anos, a Poli deverá ter consolidado uma pedagogia de graduação cheia de propósito, ajudando prefeituras, hospitais, políticas públicas, através de uma forte conexão com Poli Alumni, Poli Amigos da Poli, Senai, Sebrae, CNA, CNI, IPT, Butantan, IPEM, Anvisa e empresas parceiras na formação dos nossos alunos. O setor de estágio estará reformulado para essa cocriação entre a graduação, setor produtivo, órgãos de governo. Nossas comissões estarão trabalhando para maximizar nossas missões estratégicas, como desafios da nação, com regulamento sempre atualizado para aquilo que a Poli está vocacionada. Terá elevada relação candidato-vaga, e o estímulo à liderança e cocriação serão coisa do primeira semana. A companhia durante o exercício da engenharia e contatos com egressos deve ser explorada ao máximo em atividades que exigem soluções de engenharia na sociedade. Obrigado. Em primeiro lugar, a diretoria deve participar da negociação de estágios com empresas de egressos e com as empresas que participam do cinturão de centros de pesquisa que estamos propondo. Deve ser muito estimulado a vida, a convivência dentro desse cinturão de pesquisa, inclusive através de estágios. A cocriação durante a graduação deve, sempre que possível, contar com egressos, sua experiência e as empresas parceiras. Os egressos são recurso inestimável na logística de curricularização da extensão, que é apenas um caso específico desta cocriação que estamos propondo. É recurso inestimável no financiamento de projetos especiais de interesse da nossa comunidade. Devemos contar com a participação dos egressos na Comissão de Inteligência Estratégica. Talvez até na representação na congregação e em algumas comissões de auxílio à nossa comissão de graduação. Sempre eles servindo de guardiões dos nossos projetos estratégicos. Notem que falo isso por ter sido testemunha durante o projeto Inspire, que foram eles que nos aproximaram a muitas das empresas doadoras. Foram eles que cuidaram da logística de distribuição dos ventiladores. Foram eles que participaram dos detalhes do projeto quando a equipe de projeto estava perplexa. Por exemplo, no alívio de tensões do parafuso sem fim que quebrava por fadiga. Poderia continuar com exemplos de todo tipo da presença dos egressos naquele momento. A nossa chapa, ela tem como pilares, né, a ideia de inovar, né, de integrar e de impactar. Então, no caso da integração, a gente é muito claro isso para nós, essa integração entre os nossos docentes, discentes, funcionários, e o papel dos egressos nesse projeto é fundamental, já que eles podem viabilizar aí um contato mais direto com a nossa sociedade, que é o nosso principal interesse. A gente tem sempre a ideia de impactar, né, e trazer soluções aí sustentáveis e desenvolvimento para a sociedade
para a nossa sociedade, para o país. Então, isso é muito claro, né? Essa integração é muito bem-vinda, muito necessária, e nós a faremos através dessa inteligência estratégica onde nós gostaríamos de traçar os nossos objetivos, eleger as nossas prioridades, envolvendo aí todas essas diferentes categorias, né, de, de pessoas ligadas à escola politécnica, que envolve os nossos docentes, os nossos discentes, os nossos funcionários, os nossos dirigentes e os nossos egressos, né, num esforço comum para poder buscar uma reestruturação, uma inovação aí para a nossa escola, para poder, né, fazer face aos nossos desafios que nós temos pela frente, desafios tecnológicos e desafios sociais. Então, acho que essa é a nossa mensagem. São as habilidades dos nossos egressos que contribuem para a empregabilidade. Ao longo do curso de graduação, o aluno estará desenvolvendo habilidades de trabalho em cocriação em desafios reais da sociedade, se possível, com empresas parceiras, através de seus estágios, e tendo a possibilidade de ver as reações de engenheiros mais experientes, incluindo os egressos. A rede de egressos da Poli é formidável. Quando andamos pelos corredores e as salas da Fiesp, nos damos conta disso. Quando andamos no meio de uma reunião da Confederação Nacional da Indústria e nos sindicatos de engenheiro, testemunhamos o mesmo. A proposta é ter formado um engenheiro executivo que dialoga com grupos e setores da sociedade, percebe esses setores. E isto deve ser estimulado desde o início da graduação. A diretoria deve desenvolver negociações para esse fim e estimular docentes e funcionários que ajudem a viabilizar essa cocriação, inclusive através de projetos de desenvolvimento institucional, com a ajuda de fundações, para que esta cocriação seja viável. E não devemos esquecer nunca de cuidar das nossas figuras de mérito, qual é o desempenho de um aluno, qual é o desempenho de um funcionário, qual é o desempenho de um docente em termos de impacto na sociedade e das habilidades que ele leva para o mercado de trabalho. Na minha visão, a gente tem uma comunicação institucional já consolidada, a gente tem os nossos e-mails, as nossas listas, mas eu acho que o nosso grande desafio, talvez, e a nossa possibilidade aí de talvez aprimorar isso, seria fazer um uso mais profissional das mídias sociais, né? Nós temos interesse de atrair aí o nosso público de alunos, de ingressantes aí, e conquistar, né, a faixa etária aí dos 15 aos 16 anos, que a gente considera fundamental atrair pessoas que tenham talento para a área de engenharia, para a nossa escola. Então, acho que a gente poderia fazer um aprimoramento grande nessa direção. É lógico que isso tem que ser feito e tem que ser aprimorado dentro da nossa comunidade, e a participação dos nossos egressos é fundamental. Eu tenho participado, por exemplo, de algumas listas no WhatsApp, alguns grupos de WhatsApp, temáticos inclusive, né? Aí organizados aí pelo nosso colega aí, o engenheiro Dario Gramorelli, né? Através da Polialume, onde é impressionante a troca de informações, a sinergia, né, que você tem nesses grupos. Então, é muito importante a gente propiciar que os nossos alunos atuais, inclusive, possam tomar ciência dessas iniciativas e poder participar ativamente desses contatos.
Eu acho que é uma coisa muito importante que a gente pode trazer com a ajuda aí da Polialumni, por exemplo. As medidas devem ser de natureza variada. Os princípios dessas medidas são valorizar o impacto social, econômico e científico, modificando as figuras de mérito da avaliação dos alunos, dos funcionários e dos docentes. Aumentar a relação candidato-vaga. Divulgar a conexão dos nossos pesquisadores com as tecnologias que impactam a sociedade e, portanto, a reputação da Poli, através de algumas bandeiras que vamos levantar, dizendo, olha, isto foi feito pela Poli. Por exemplo, divulgar a nossa participação na tecnologia que transforma etanol em hidrogênio. Divulgar a nossa participação na mineração de terras raras. Divulgar a produção nascente de semicondutores nacionais na Poli. Pleitear a atração de fundos de investimento em participações nas nossas startups, trazendo capital paciente para as nossas startups. Tornar mais eficiente a compra e a importação de equipamentos e insumos através de uma crescente utilização do marco legal de inovação na Escola Politécnica, na USP e no Estado. Formar a lista de empresas DNA Poli. Tornar visível o cinturão de centros de pesquisa da Poli e suas realizações. Criar um subprojeto do projeto de desenvolvimento institucional com especialistas em divulgação, sim, jornalistas mesmos. Utilizar a rede de egressos que estão envolvidos em políticas públicas para colocar nossos alunos de pós-graduação, nossos técnicos e docentes participando dos desafios da nação e do Estado. Essa tem sido a minha preocupação dos últimos anos. Propomos modificar a avaliação dos funcionários, dos docentes e dos alunos, aumentando a importância do impacto social, econômico e científico. Propomos valorizar as atividades realizadas em ambiente de cocriação. Aproveitar ao máximo os cursos de empreendedorismo e de espírito empreendedor e inovação oferecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a Aliança Estratégica USP-SEBRAE, aproveitar ao máximo a Aliança Estratégica USP-SENAI, que nos aproxima de 470 indústrias, e da Universidade Senai sem burocracia nenhuma. Pleitear que a USP detenha cotas de fundos de investimento em participação para oferecer capital paciente às nossas startups. Participar ao máximo das oportunidades do Distrito de Inovação de São Paulo. Participar ao máximo do Instituto de Inovação Internacional da USP, onde a Poli deve ter um setor de semicondutores. Aproveitar ao máximo o financiamento dos projetos da Amigos da Poli e aproveitar ao máximo as redes e conexões da Poli Alumni. Eu acho que nesse ponto, assim, não é a vice-direção, é a direção, né? O seu diretor e o vice-diretor que vão ter que tomar as ações para que a gente possa aproximar os nossos alunos, né, dos nossos egressos. A conexão, a oportunidade de fazer uma ligação direta com o mercado, aí, as empresas, as diversas atividades, oportunidades de estágio, através dos nossos egressos, é fantástica. Então, a gente está propondo aí esse cinturão de inovação que envolve pesquisa, que envolve extensão e que envolve principalmente a participação dos nossos alunos em formação, onde
a inclusão aí do nosso ecossistema, que é claramente, onde claramente é importante a participação dos nossos egressos, importantíssimo. Então, essa eu acho que é um caminho interessante. A organização dos nossos oferecimentos de estágio, através de iniciativas, por exemplo, como a Poli Júnior tem feito aí ao longo desses últimos anos, muito bem sucedida, inclusive. A gente tem que talvez organizar as nossas ofertas de estágio, as nossas oportunidades, de uma forma mais direta junto com a nossa comunidade egressa, que é fortíssima, né? Que tem muito prestígio no nosso meio técnico e em diferentes níveis aí da nossa sociedade. Nesta era da economia do conhecimento, em que as nações pedem ajuda das instituições de ensino superior, a Poli tem que realizar a sua missão através dos agentes do ecossistema de inovação. Poli Alumni, amigos da Poli, Senai, Sebrae, NEU, Nidos e Nova USP, rede de conexões dos egressos. Quando bastava publicar um artigo científico, estas conexões não se faziam necessárias. Agora que o que conta é benefício real à sociedade, sem esquecer das missões mais antigas da academia, estas conexões são cruciais. Durante o projeto Inspire, todos nós testemunhamos o papel do Poli Alumni na atração de recursos externos, na diplomacia com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado, com o Senai, com as empresas como Procter & Gamble, Votorantim, Ambev, etc. E para estruturar essa relação de forma contínua, sugerimos a participação de um representante da Poli Alumni no Conselho de Inteligência Estratégica. Talvez na formação de 2 conselhos. Um conselho consultivo de cocriação na graduação, para ajudar a implementar a nova logística da cocriação. E na pós-graduação também devemos ter a presença dos amigos da Poli e do Poli Alumni. Sem esquecer que a diplomacia de atração de estágios no cinturão de centros de pesquisa que estamos propondo e na rede de conexão de egressos é absolutamente necessária a presença do Poli Alumni e do Amigos da Poli. Obrigado. Nós temos vários desafios, né, pela frente, do ponto de vista de transformações tecnológicas, de introduzir novos elementos aí de apoio, inclusive ao ensino e até o desenvolvimento das nossas inovações e mesmo as nossas ações de empreendedorismo. Eu acho que o que a gente tem que preservar é a nossa excelência, que sempre foi algo importante em diversos setores. Os nossos profissionais, os nossos egressos hoje estão em diversos setores da nossa sociedade, estão nos governos, estão nos bancos, estão em diferentes níveis de empresa, e todos eles têm o orgulho de serem politécnicos. Eu acho que isso é muito importante, esse orgulho precisa ser preservado, porque ele é nosso DNA, né? Que traz aí nosso compromisso com excelência, com empreendedorismo, com inovação, o que é fundamental. E eu não acho que seja um problema as transformações tecnológicas e sociais que nós estamos enfrentando, muito pelo contrário. É uma oportunidade nós nos reposicionarmos, criarmos algo novo, mas nos modernizarmos
e podermos continuar aí a utilizar essas oportunidades. Essas são oportunidades, não são dificuldades, e nós devemos usar essas oportunidades para nós nos aprimorarmos. A Poli tem um compromisso fundamental de continuar a ser uma instituição, uma escola de engenharia de ponta, uma escola de engenharia que colabora aí para o futuro do nosso estado, da nossa nação, do nosso país, e que tem também uma outra missão, que é continuar inspirando as futuras gerações de engenheiros. Eu acho isso fundamental e isto é algo que nós vamos perseguir e precisamos de atuar com esses projetos que nós chamamos de cocriação. Nós entendemos que todas essas ações só podem dar certo se a gente conseguir fazer de forma compartilhada, envolvendo os nossos docentes, sejam os mais novos, sejam os mais antigos, os nossos discentes, os nossos funcionários e os nossos egressos, né, que são para nós motivo de muito orgulho. Essa é a nossa mensagem. Então, muito obrigado pela oportunidade e é sempre um prazer estar aqui com vocês.